Olá, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho da estrutura de dados em MATLAB. Nesse conjunto agora a gente vai ver como correm algumas estruturas, como importar e exportar dados para o MATLAB, do MATLAB para o MATLAB. Em geral, a gente vai estudar três estruturas, que é o string, só para a gente nomear, e já utilizou isso um pouco. Ela é um tipo de dado texto, ele vai armazenar caracteres do tipo ASCII e armazenar em formato SHA, um conjunto desses caracteres em formato SHA. Cada um deles vai ocupar 2 bytes de memória. Aqui eu tenho um exemplo de como declarar uma string. Texto igual mini string. Então aqui ele define o texto para a gente. A célula, ela também é uma forma de armazenar informação no MATLAB. Só que aí ela pode armazenar informações de naturezas diferentes. O cell array ou cell. Ok? Aqui eu tenho um exemplo. Como é que a gente... agora a gente vai utilizar esse símbolo, o colchete, para a gente armazenar os dados na célula. Então o que eu fiz? Eu criei uma célula 1,1, e adicionei o ONDS aqui. O que é esse ONDS? Esse ONDS é uma matriz 4x4, que tem uns armazenados. No 2 eu armazenei uma string, perceba que eu posso salvar diversos dados. Aqui um escalar, que é uma matriz 1 por 1, e aqui um vetor com diversos valores, 10, que variam de 0 a 1. E depois eu posso imprimir, só que da mesma forma, se eu quiser imprimir partes separadas, eu preciso colocar esse símbolo aqui, não o parênteses como a gente fez. E coloca a posição, caso 1. Se a gente colocar parênteses, a gente vai ver o que vai acontecer. Então vou imprimir aqui para vocês observarem. Esperar um momento. O que vai acontecer? Aqui vai imprimir somente o tipo da variável, vai dizer que é uma célula 4x4. Aqui vai imprimir o valor que eu tenho nessa célula 1 por 1, e aqui vai dizer o tipo de informação que eu tenho nessa célula. Demorando um pouquinho. Vou esperar um pouco. Foi. Tá aqui, Aqui eu imprimi a célula toda. Ele falou que é um double, 4x4, uma matriz. E outros ele considera, alguns, quando fica muito grande, ele coloca. Aqui no caso ele conseguiu imprimir tudo. Ele imprimiu um e aqui ele imprimiu o tipo dela, o double. Diferença de utilizar, chamar a célula por essa forma. Agora a gente vai falar um pouco de estrutura, A estrutura ela é como se fosse uma célula. A diferença agora é que a gente pode dar nomes, para os nossos labels. A gente dá labels, para o nosso objeto, para a informação que a gente está armazenando, Ela é dada da mesma forma que eu tenho lá com a célula, por exemplo. E aqui eu dou o nome para o que eu estou armazenando. Por exemplo, eu dou o nome, no caso aqui é o nome, eu tenho aqui um cliente, e eu estou salvando esse cliente aqui na variável S. Esse cliente vai ter o nome, que é o Afonso, um identificador, que é 200, e a dívida dele, ele tem uma conta de 230, que pode ser reais, no caso. Ok? Aí, quando eu quiser chamar uma dessas variáveis, perceba que ele armazenou o nome Afonso, de identificador dívida, basta fazer o s.nome, que eu vou receber o nome desse Afonso. O s.identificador, eu vou receber o identificador do Afonso. Dívida, a dívida. Eu também posso obter os labels utilizando o comando field names. Esse field names obtém um label que eu tenho. Aqui embaixo ele vai mostrar para a gente. Um cell array, o identificador é nome, o identificador, nome, identificador e dívida. Sempre que é bem simples a gente desenvolver isso. Lembra que o struct tem um string, vírgula, eu coloco aqui o dado que eu quero. Vírgula, um string que define o label, dado, string, aqui o dado onde eu quero. O dado eu coloco aqui dentro que eu quero armazenar, No caso, o vetor 2x2. Na próxima aula, a gente vai aprender como
importar e exportar dados no MATLAB, né? Isso na próxima aula. Até mais.